Olá pessoal, Rodrigo Barbati com você para mais um evento aí de arquivologia. Na aula de hoje nós vamos colocar em prática os conceitos da aula passada, exemplificar os métodos de arquivamento para você. Vou hoje me dedicar àquele conteúdo mais comum em provas de arquivologia, o método de arquivamento alfabético simples, ou seja, aquele que você arquiva os documentos por nomes de pessoas físicas ou jurídicas. Esse é tema clássico de arquivologia em prova. Então, falar como é que eu coloco em ordem alfabética. Fala, professor, A, B, C, D. Pois é, mas alguns detalhes são importantes. Considerar preposição ou não nos nomes, ou, no caso, nomes estrangeiros, ou até mesmo em sobrenomes compostos. São alguns detalhezinhos que parecem banais, mas que em prova dão trabalho para a gente. Então, a aula de hoje é para te ajudar nisso. Então tá bom, professor. Se eu entendi, nós vamos conversar sobre método de arquivamento. Eu quero conversar com você sobre essas características. Ou seja, a maneira como a gente coloca o documento, a forma. Isso você já sabe. Só que eu quero falar de uma forma. Que forma é essa, professor? O método alfabético simples. Então, deixa eu ver. Eu vou usar o nome para organizar o documento? Sim. Então, isso aqui, se eu quero entender, se refere a um sistema que é básico. Sim, ele é básico e é direto. Ou seja, você vai pegar a documentação lá, lá no arquivão lá. Vai lá, menino, pega o documento. Básico e direto. Muito bem. Ele é simples? Sim. Só que, apesar de ser simples, existem algumas regrinhas que nos ajudam no trabalho e que, se você segue, facilita. Afinal de contas, vou pedir para você pegar o documento e falar assim, João da Silva, pega a pasta lá. Para procurar no Silva da Silva ou João da Silva. Isso. Então você pode ficar com essas dúvidas. Por isso que existem as chamadas regras de alfabetação que facilitam e que em prova são pedidas. É o típico de pergunta tarefeira que cai em prova. O avaliador dá o exemplo e pede para você ir lá identificar o método, saber se está certo ou qual é a ordem certa da arquivação ou do arquivamento, perdão. É interessante você lembrar, arquivação é dose, não tira essa palavra aí, eu me empolguei, do arquivamento. Muito bem, segue aí com a gente. Quais são as regras fundamentais? Comecemos pelo arquivamento de pessoas, de pastas de documentos de pessoas físicas. Então, pessoa física. Muito bem. Qual é a regra fundamental? Começar pelo último sobrenome. Olha lá. Menezes Santos Silva. Muito bem. Então, isso é a regra básica. Tá, se porventura os sobrenomes forem iguais, aí eu vou usar o prenome. Como assim, professor? Veja, se os sobrenomes são iguais, o prenome. Então era todo mundo Miranda, e agora? Bom, agora eu vou usar o prenome. Alan, Fábio, Luciano, tá vendo? A-L, então Alan. F-A, Fábio. L-U, Luciano. Então fiz lá a organização e ficou assim, olha. Todo mundo é Miranda, mas o Alan, A, Fábio, F, Luciano e assim sucessivamente. Então a regra é muito simples. Último sobrenome, depois o prenome. Essa é a ideia fundamental aqui para você lembrar. Poxa, aí gostei da ideia, hein, professor? Você gostou? Então, se fizermos dessa maneira, fica fácil o processo de arquivamento. Muito bom. Existem outras regras, professor? Sim. Sobrenomes compostos. Se for um sobrenome composto, substantivo adjetivo, você não vai separá-los para arquivamento. Então, veja, quando eu arquivo barra mansa, você não vai arquivar assim barra ou mansa, você vai arquivar barra mansa, porque esse é o sobrenome. O sobrenome do João, ou do Joaquim, ou do José, no caso é o Joaquim, barra mansa é o sobrenome. Muito bem. Como o Camilo Castelo Branco, ó, Castelo Branco. Como o Heitor Villa-Lobos. Aqui é mais fácil porque tem hífen, né? Quando tem hífen fica uma beleza, mas nem sempre o avaliador escolhe esses aqui. Então você viu, substantivo adjetivo, sobrenome composto. Então, se porventura ele tivesse dito para você, não, você tem que arquivar Branco, Camilo Castelo, está errado, porque o sobrenome é Castelo Branco. É assim que você deve arquivar. Muito bem.
Essa mesma regra de sobrenomes compostos, ela se aplica também quando você tem nomes de santo. Santa, santo são nos sobrenomes. Eles também seguem a regra dos sobrenomes compostos. Por isso, você não vai arquivar Rita, Ricardo, Santa, nem Cristo, João do Santo, nem Paulo, José, Carlos, São. Não, você vai arquivar no S, Santa Rita, Santo Cristo, São Paulo, porque este é o sobrenome. De repente, mesmo que ele tenha outros, você vai observar Ricardo Pereira. Tudo bem, é o Ricardo Pereira, mas o último sobrenome, Santa Rita, é o sobrenome composto. Na dúvida, entre Santa, Santo, vá letra a letra, viu? Qualquer dúvida que você tiver, você fica Santa, S-A-N, Santa, Santo. Então, para colocar em ordem da melhor forma possível, Santa Rita, Santo Cristo, São Paulo, não separa, como não separa sobrenomes compostos como Castelo Branco, por exemplo, Vila Lobos, que eu mostrei na situação anterior, para você considerar. Então, pessoas físicas, o que você vai lembrar? Último sobrenome, depois o prenome, não separa sobrenomes compostos, nem com nome de santo, considera por arquivamento. Tá. Professor, e quando tiver prenome abreviado? Bom, se você tem prenome e esse prenome está abreviado no documento, você deve colocá-lo primeiro, porque eu não sei, ó. Pode ser o Ezequiel, pode ser o Everaldo, mas eu não sei. Então fica E Silva, Estevam, Everaldo. Olha eles aqui. Todo mundo é Silva, Estevam, Everaldo. O E vem em primeiro lugar. Ah, professor, então todo mundo que tiver abreviado fica primeiro? Respeitada a ordem alfabética, por favor. Veja, Silva, F, ponto, Silva, Felipe. Então eu tinha dois documentos, ó. Coloquei no E, separa. Aí vem a turma do F, F e Felipe, abreviado. E assim sucessivamente. Você não vai colocar lá E, F, depois vai colocar Everaldo, fica uma bagunça. Ordem alfabética. No E, quem está abreviado? Vem primeiro, depois os demais. No F, quem está abreviado? Vem primeiro, depois os demais. É assim que funciona essa regra para você. Muito bem, professor. Mais alguma observação? Sim. Artigo e preposição. Você não vai considerar no arquivamento. Como assim? Artigo não considera. Por quê? Porque você vai arquivar Almeida e não de Almeida. Andrade e não de Andrade. Couto e não do Couto. Tá? E quando tiver no meio, também. Porque ó, aqui é Silva, Silva. José, José. Dos não considera. Então é como se eu estivesse lendo Ferreira e Santos. Tá vendo? Não considera. Não considera artigo e preposição no arquivamento. Percebeu? Se não, fica uma loucura. Porque um vai arquivar do Santos, outro vai arquivar só Santos, e aí o documento se perde. Por isso, fica uma regra harmonizadora para o trabalho do arquivo. Muito bem. Que mais, professor? Quando for grau de parentesco, como é que eu faço? Bom, primeiro detalhe importante. Grau de parentesco é parte integrante do último sobrenome. Sim, mas não é considerado. Por quê? Veja, você não vai arquivar sobrinho, Cerqueira. Você não vai arquivar Júnior. Você vai arquivar Cerqueira sobrinho, Miranda Júnior, Tavares Neto. Então, você não vai considerar. Porque ficaria muito esquisito. Você concorda comigo? A gente arquivar assim, ó. Júnior, ponto. João Silva. Mas qual é o sobrenome? O sobrenome é Júnior, não senhor. O sobrenome é Silva. Júnior é porque é o grau de parentesco. Então isso aqui está tudo errado. O certo é como você fez aqui, ó. Dessa maneira. Tá, eu não considero em hipótese alguma? Não. Exceto se os sobrenomes forem iguais. Então tem uma exceção aí? Tem, eu vou te mostrar o porquê. Veja o que aconteceu. Tavares, meu amigo aqui também era Tavares, põe o Tavares aqui, sim. Tavares, sobrinho, sim senhor, vírgula, Osório. Então veja que situação eu tive que lidar nesse caso. Tavares,
Tavares, Osório, Osório. E era tudo igual. Como é que eu vou diferenciar? Bom, aí eu vou usar o letra a letra, ó, neto, sobrinho, e coloco aqui. É só nesse caso, quando os nomes forem iguais. Mas, por princípio, você não considera. Tá? E as bancas sabem disso. Inclusive, algumas vezes, elas usam certos artifícios para confundir. Mas não pode esquecer desse detalhe aí. Tá bom? Muito bem. O que mais, professor? Titulação. Então, o indivíduo tem um cargo ou tem uma titulação pelo qual é reconhecido. Isso não interfere no arquivamento. Então, os títulos não são considerados. Então, o ministro, o professor, o coronel, nada disso. Eu vou arquivar normalmente. Último sobrenome, depois o prenome e assim sucessivamente. Então, a titulação fica até nas listas, nos fichários, pode ser citada entre parênteses, mas não interfere no arquivamento. Certo? Muito bom. Finalizando a questão dos nomes estrangeiros. É menos comum em prova, mas não custa deixar de mencionar a você, que nomes estrangeiros, exceção dos hispânicos e orientais, exceção destes, seguem aí a nossa regra. Último prenome e depois o sobrenome, como nós vemos exemplos aqui. Então, para você destacar a classificação. Então, se eu estivesse, por exemplo, tendo mais um Bush aqui para arquivar, Bush, Adam, então era tudo Bush, ó, o Adam, o Jorge e o Jorge Walker, porque aqui é o Jorge nada. Então, você percebeu o arquivamento aqui, como seguiria o nosso padrão. Muito bem. Porém, no caso dos espanhóis ou hispânicos, pode acontecer, e aí depende do país. Na Espanha é de um jeito, na Argentina é de outro. Países hispânicos que aí você vai observar que eu posso ou não considerar essa regra. Por isso que é muito difícil o avaliador perguntar em prova, porque ele teria que mostrar para você se aquele indivíduo é sobrenome hispânico da Espanha ou da Argentina. Por exemplo. Se fosse da Espanha, seria penúltimo sobrenome. Que é aquela ideia. Primeiro pai, depois mãe. Que é o que acontece aqui no nosso exemplo. Ó. Gutierrez Salazar, Pereira de la Fuente, Puentes Hernandes. Então, o primeiro sobrenome do pai, depois da mãe, então fica um pouquinho diferente o arquivamento. Quem costuma usar desta forma as bibliotecas, no caso da biblioteconomia, por quê? Porque aí eu sei que aquele escritor é um escritor espanhol, então o último sobrenome, o penúltimo sobrenome, depois o prenome. Mas apenas a regra diz isso, que no caso da Espanha, primeiro o nome do pai, depois o da mãe, fica desta forma. E no caso de orientais, principalmente aqui, falando de japonês, chineses, árabes, não tem vírgula. É como se apresenta, porque eu não sei o que é o prenome ou o sobrenome. Em algumas sociedades, primeiro vem o sobrenome, depois o nome. Então, como se expressa? Ó, Lee, Osama, Sasazaki. Agora, é claro, se o nome está aportuguesado, você vai usar a nossa regra. Por exemplo, o cidadão chama Paulo Honda. Aí é Honda, vírgula, Paulo. Mas aqui, como se apresentam? Então você faz o arquivamento, olha, L, O, S, como se apresentam, seriam as regras aplicáveis aqui. Para concluir, quando for pessoa jurídica, aí é mais fácil. Tem uma regra só, basicamente, de empresas, instituições, órgãos. Como se apresentam é o arquivamento. Como se apresentam? E aí você não considera artigo e preposição. Tá? Inclusive, você pode destacá-los entre parênteses para facilitar o arquivamento. Então veja o exemplo. Como se apresenta? Ó, Antônio Silva, Associação Educacional e Associação dos Jornalistas. Veja, não estou considerando a preposição. Companhia Petrolífera Nacional ou acrônimo Embratel, eu poderia utilizar. Bradesco ou Banco Brasileiro de Descontos. E Tentação Móveis, olha, é a tentação. Então, o rei do armarinho, a tentação móvel. Para não ficar considerando isso, o que você faz? Você coloca entre parênteses e arquiva em T de tatu aí. Vale lembrar a regra de pessoa jurídica. Muito bem, professor. Exemplo para a gente. Dá uma olhada nessa pergunta do TRE de Pernambuco. A banca fez a seguinte pergunta. No Departamento de Recursos Humanos são as pastas correspondentes aos seguintes funcionários. Toda essa turma aí. Aí ele perguntou assim, se tais forem submetidas à ordenação alfabética,
qual seria a disposição correta? Colocar aqueles nomes em ordem alfabética. Dá uma olhada. Aí eu já sei, eu tenho que considerar o último sobrenome, não considerar preposição, e no caso de sobrenomes iguais, como Silva, Silva eu tinha que olhar o prenome. Então esse era o esquema? Sim. Então primeira coisa, S.A. Sampaio é o primeirão, F. Muito bem. Depois eu tinha Silveira, Silva, Souza. Então primeiro a turma do Silva. Ótimo. Só que o Silva tem 3 Silvas. Aí eu vou lá no prenome. O Carlos vem primeiro, então ficava F e G, para começar. Depois eu tinha o José e a Maria, D, C. E aí eu vinha a Silveira, que é a Doroti. E aí eu vinha para a turma do Souza. Aí tinha que tomar cuidado. Ó. S, Z, hein? Tinha pegadinha aqui, hein? B, o Souza com S. A, o Souza com Z. Era essa a ordem que eu tinha que considerar no arquivamento. E aí, quando eu vinha para cá, ó, F, G. Só a primeira alternativa. As outras estavam todas erradas e na alternativa B estava FC. Então, tudo erradinho, você tinha que responder a alternativa A, gabarito da nossa questão e sugestões bibliográficas para você ficar de olho no tema. Tá bom, pessoal? Obrigado a todos, bons estudos, até a próxima.